A paz do Senhor a você e sua querida família. Quero convidar você nesse momento a ler comigo um texto bíblico. Romanos capítulo 8, verso de número 1, que nos diz o seguinte: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O capítulo 8 do livro de Romanos é escrito também pelo apóstolo São Paulo, como toda a epístola. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala da nova vida debaixo da graça segundo o espírito de santidade e adoção. Ou seja, o apóstolo São Paulo se ocupa basicamente em mostrar aos crentes que cultuavam a Deus em Roma que a nova vida em Cristo requer o movimento de santificação. Paulo estava falando para um grupo de irmãos que haviam aceitado a Jesus como Salvador, e Paulo tenta conscientizar os mesmos que a partir daquele momento eles não podiam mais conviver e viver como anteriormente viviam. E, portanto, é isso que ele está tratando aqui nesse momento. Veja que ele começa o verso de número 8 dizendo, portanto, agora. Isso significa dizer, a partir desse momento em que vocês aceitaram a Jesus como Salvador, tudo na vossa vida mudou. Aí ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja bem, Paulo ele mostra que há uma condenação para todos aqueles que viveram uma vida de pecado e não se arrependem ou não vão se arrepender antes do arrebatamento da igreja ou antes de partir desta vida para outra. Porque qualquer atitude ou ação que o homem precise e deve fazer para ser salvo é enquanto estiver vivo. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo e o juízo vai ser misericórdia. Não há como o homem ser salvo após a morte. Porque para a salvação exige alguns comportamentos do homem. Um deles é o arrependimento. E ninguém morto vai se arrepender. Alguém que se arrepende é alguém consciente, sabendo do que está fazendo. Porque o que é um arrependimento, praticamente? É alguém que reconhece que está fazendo algo errado e, de repente, ele desiste e resolve fazer as coisas certas, andar de uma forma correta. E uma pessoa morta, jamais ele vai fazer isso. Portanto, é interessante que isso esteja bem acentuado nas nossas mentes, que a salvação só é possível depois, ou digo, antes do homem partir desta vida para outra. Então Paulo diz, nenhuma condenação há, a partir de agora, para os que estão em Cristo Jesus. Observe, ele não diz aqui para os que estão com Jesus, ou que estão com Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus. Porque uma coisa é alguém estar com, outra coisa é alguém estar em. Eu posso estar com alguma pessoa e não estar com a pessoa, ou na pessoa. Estar em Cristo significa realmente uma vida de comunhão, é compartilhar da vida de Cristo, da santidade de Cristo, do amor de Cristo, da bondade de Cristo, de uma vida totalmente nova pelo poder do Evangelho. Diz o apóstolo São Paulo que para esses não há mais condenação. Porque eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos aqueles que desenvolvem e aprofundam a sua comunhão com Deus, uma das coisas que é muito visível na vida desta pessoa é uma vida de santificação, ou seja, um homem, uma mulher que
não entrega mais a sua vida ou o seu corpo para satisfazer o pecado. Ele não se inclina, ele não anda mais segundo a carne, o desejo da carne. A Bíblia diz que há uma guerra constante no próprio homem. O espírito do homem lutando contra a carne do homem. Diz o texto bíblico que o espírito deseja servir a Deus, a carne deseja servir ao diabo. E isso é uma guerra constante para que o homem não faça, ou nenhum faça o que quer. Paulo está dizendo aqui, a condenação não existe mais, primeiro, para os que estão em Cristo Jesus. Logo, o crente em Cristo se faz um corpo só. E, em segundo lugar, porque não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, certo? E o Espírito aqui, você observa que está em maiúsculo, falando do Espírito Santo de Deus. Ou seja, é uma prova de que, a partir desse momento, o Espírito Santo passa a ter uma dominação, passa a ter um domínio na vida desta pessoa. E essa pessoa zera, essa pessoa abandona, essa pessoa deixa para trás qualquer inclinação da carne. Que está se falando aqui do pecado? Quando Paulo chega no verso 5 desse capítulo 8 de Romanos, ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Observe bem, o homem carnal, conforme Paulo está dizendo aqui, ele se inclina para satisfazer o desejo da sua carne, como a bebedeira, a prostituição, o adultério, o crime, os vícios e coisas mais. Ele se inclina para isso, porque ele anda segundo a carne. Ele faz o desejo da sua carne. Aquilo que a sua carne deseja, ele avança para fazer. Porém, diz o texto, versículo 5, que os que são guiados pelo Espírito, veja bem, os que são guiados pelo Espírito, está em maiúsculo mais uma vez, significa dizer, aqueles que são dirigidos pelo Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, há uma diferença. É muito fácil identificar uma pessoa que se inclina para a carne e da pessoa que se inclina para o Espírito, para as coisas do Espírito. É a mesma coisa, alguém que está junto, um sai para a direita, não é? E outro sai para a esquerda. É evidente que a pessoa está vendo que as direções estão sendo diferentes. Não tem como não considerar isso. A mesma coisa é o homem, é a pessoa que tem inclinação para a carne e a pessoa que tem inclinação para o Espírito. Um vai estar com apetite para um lado, outro com apetite para o outro. É fácil identificar isso. No versículo 6, Paulo diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo mostra aqui que todos aqueles que se inclinam para a carne, eles morrerão. E a morte aqui não está se falando apenas da morte física, porque a morte física, até os que se inclinam para o Espírito, um dia também vão morrer. Mas a morte de que Paulo fala aqui é o que equivale em outros textos bíblicos como a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. É aquele momento que o homem não tem mais jeito de ser salvo, como eu falei no começo. Morreu, não tem mais jeito. A Bíblia diz que para esses que se inclinam para a carne, o resultado, se não houver o arrependimento, é claro, como está muito claro no verso 1, quando ele diz, portanto agora é o dia da salvação. Se o indivíduo se arrependeu agora, é claro que agora ele vai ter nova direção, ele não vai mais para a inclinação da carne. Aí Paulo diz assim, para os que se inclinam para a carne, o resultado é a morte. Porém, os que se inclinam para as coisas do Espírito, duas coisas acontecem.
Primeiro vida e depois paz. E isso começa desde que aceita Jesus como Salvador. Aí o versículo de número 7, ele diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Veja bem, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tiago, escrevendo na sua epístola pastoral 4:4 de Tiago, lá está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo, se constitui amigo do mundo, ele vai se constituir inimigo de Deus. Aqui Paulo está dizendo, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Nunca foi, diz Paulo assim, pois não é sujeita à lei de Deus. Todo indivíduo que ele se inclina para a carne, ele é insubmisso à lei de Deus. Portanto, ele se torna inimigo de Deus, porque a carne não permite que o indivíduo sirva a Deus quando ele satisfaz o desejo da sua carne. A Bíblia diz que ele não obedece à lei de Deus, ele não se submete à lei de Deus. Quantas pessoas até entendem que a sua vida não é uma vida adequada, precisa mudar, acreditam naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que ouvem, nos ensinos que escutam, porém está tão inclinado, mas ele está tão voltado que, apesar dele ter esse reconhecimento, ele não volta para o lugar que devia estar. Aí o versículo de número 8, Paulo diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo está falando para a igreja em Roma. Paulo não está falando aqui diretamente para um grupo de pessoas que nunca conheceram o Evangelho. Ele está falando para um grupo de crentes. E Paulo estava mostrando a esses irmãos que, se eles se inclinassem para a carne, jamais poderiam agradar a Deus. Poderia até estar no templo, poderia até estar na igreja, poderia estar no convívio cristão, mas a inclinação da carne o impede de pertencer ao Senhor, de agradar a Deus. E Paulo queria que os irmãos entendessem isso, porque já naquele tempo havia pessoas que estavam na igreja e entendiam que abrir alguma brecha, aceitar alguma coisa, praticar algum determinado comportamento, não ia ter interferência na sua salvação, como nos dias atuais. E Paulo, como bom ministro de Cristo, responsável por educar, instruir, fortalecer na fé e na doutrina aqueles irmãos, Paulo sai discorrendo essas verdades para que estivessem bem conscientes de que eles precisavam dar atenção à prática de uma vida cristã autêntica e correspondente ao evangelho que eles tinham abraçado, para que eles não tomassem ou não perdessem o seu tempo e no final viessem a ser reprovados pelo Senhor. Aí, para a conclusão, Paulo diz no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem, Paulo, ele, no versículo de número 9, ele diz: irmãos, vocês não estão mais na carne, considerando de que todos eram crentes. Paulo não podia fazer um julgamento, porque não é o papel do ensinador das Escrituras fazer um julgamento de que alguém é ou não salvo. É papel dele ensinar a verdade pura, sem que haja adulteração naquilo que a palavra de Deus está ensinando para nós. Ele diz: vós, porém, não estáis mais na carne. Equivale dizer, vocês são crentes. Vocês já decidiram a vida
para Jesus ou por Jesus, e portanto, eu quero afirmar isso para vocês, que vocês não estão mais na carne, se vocês fizerem isso. Mas aí, no verso 9 ainda, Paulo diz assim, se é, aí aqui é um condicional, se é que o Espírito de Deus ainda habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. O que nós aprendemos aqui? No momento que o homem aceita Jesus como Salvador, abandona o pecado, além dele ser salvo, ele passa a ser morada do Espírito de Deus. Passa a habitar dentro do crente. É aí onde se dá o domínio de Deus, ou Deus começa a exercer o seu domínio na vida do homem, na vida da mulher. Exatamente, uma das formas é porque o Espírito Santo passa a habitar dentro do crente, orientando ele, guiando ele, moldando ele em todos os sentidos para que cada dia ele seja um verdadeiro cristão neste mundo. Aí Paulo diz, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Por quê? É fácil entender aqui que alguém pode se identificar-se como um cristão, todavia, o Espírito Santo não habita nele. Nós temos uma passagem no livro de Juízes de um homem por nome Sansão. Quem não conhece a história de Sansão? Era um homem de vigor, um homem que Deus usava poderosamente. Mas a Bíblia diz que Sansão pecou, e pecou, e pecou, e pecou, e pecou mesmo. Até um dia que o Espírito do Senhor saiu da vida de Sansão. E quando acordaram Sansão, naquele momento, Sansão disse, eu vou agora contra meus inimigos como todas as outras vezes. O texto diz, o Espírito do Senhor tinha saído dele e ele não sabia. Porque, irmãos queridos e amigos, o Espírito Santo só habita na vida do homem, enquanto o homem estiver em plena obediência a Deus. Paulo continua dizendo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é muito forte. Se o Espírito Santo sai do homem, esse tal deixa de pertencer ao Senhor. Pensemos nisso. Que Deus abençoe você. Que essa palavra possa te ajudar a levar você a uma análise de que pessoa você é hoje diante do Senhor. Lembre-se que você é um cristão. E como tal, você tem um papel. Nós temos um papel importante, como o próprio Jesus ensinou, de sermos a luz do mundo e o sal desta terra. Deus abençoe. Eu quero pedir a você que compartilhe este vídeo. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Fazendo tudo isso, a plataforma entende de que você está gostando do conteúdo e vai te notificar todas as vezes que tiver um conteúdo novo e, além disso, enviar outras pessoas depois de nós, tá bom? Eu vou estar orando agora e eu vou orar por você e você ora comigo onde você está. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, minha gratidão poder falar a Tua palavra outra vez. A todos, meu Deus, que tiverem ou que forem alcançados por esta mensagem, ministra aos seus corações. Pai bendito, a irmã Sueli, que está enferma, ajuda a Tua filha. Abençoa todos os enfermos, os lares, as famílias, os viúvos, as viúvas, os órfãos. A todos que estão passando por momentos de dificuldades. Abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço, meu Deus, no querido nome de Jesus. Amém. Até o próximo, se Deus quiser.